Na taverna do Mapinguari. Ô Mapingua, tá servindo cerveja importada agora? As convidadas que trouxeram? Verdade. Bem que a gente disseram que iam trazer lembranças. Pera aí. Tá servindo nossos presentes? Sejam bem-vindos a mais um Taverna do Mapinguari. Eu sou Emerson Oliveira, o Sheik, e hoje vamos falar sobre intercâmbio. Todas as facilidades, dificuldades, tudo que se aprende com essa experiência. E para falar sobre esse assunto, trouxemos a Ulima. Oi, meu nome é Ulima, eu sou designer do Mapingua. Escrevi a coluna Beco Diagonal lá no blog também. E é isso. Pra quem não sabe, a coluna Beco Diagonal era uma coluna sobre moda e decoração nerd. Muito legal, inclusive. É verdade. Nunca comprei nada de lá porque eram coisas caras. O Lima não tem dinheiro. O Lima tem dinheiro. Tanto que o meu comentário sempre é esse. O meu aqui é caro. Mas eu dava dicas de lojinhas baratinhas aqui de Manaus também. Isso é verdade. Mas eu gostava das coisas caras. E também a Cecília. Oi, eu sou Maria Cecília, sou redatora e repórter do Mapingua e eu sou colaboradora da revista Mundo Estranho também. Aproveitem o podcast, esse é o Taverna do Mapinguari, do site Mapingua Nerd. Vou começar perguntando de vocês para onde vocês foram, Erlão. Foi em 2012 e eu fui pra um lugar tão distante chamado Colômbia. Fui pra Colômbia, morei em Bogotá, que é a grande capital do país, eu acho. Sim. E Tu que devia saber. É porque eu não lembro se de fato é a capital, mas é a grande metrópole colombiana. Ok. Né? Inclusive, é a terceira maior cidade da América Latina, perdendo apenas para São Paulo e Cidade do México. Uau. Que são cidades gigantes, né? Mas fui pra Colômbia, morei 2 meses lá, realizando um trabalho voluntário numa ONG chamada Lago Ramárrica, que é a Agulha Mágica, que na verdade é uma ONG formada por senhoras e donas de casas que são mães solteiras e que é meio que uma espécie de empreendimento, porque elas são socialmente excluídas pelo fato de serem pessoas mais velhas, solteiras, e elas, por serem solteiras e terem crianças, não conseguem se inserir no mercado de trabalho, então elas não têm como conseguir uma fonte de renda. O que aquela comunidade arranjou como solução foi montar essa ONG, onde elas fazem artesanato, né? Costura, basicamente, para vender aquele material e tudo mais, né? Então eu fui pra lá em um projeto para trabalhar e ajudar a ONG a crescer, enfim, com as minhas habilidades em comunicação. Ô Guimar, onde você foi? Eu fiz intercâmbio na Hungria em 2014. Morei 1 ano em Budapeste, que é a capital da Hungria. Fui pelo Ciências Sem Fronteiras, né, pela graduação sanduíche que eles chamam. Então fui no meio da faculdade, fiz 1 ano lá. Depois voltei e terminei a faculdade aqui. Estudava design lá na faculdade de Óbuda. Eu lembro que na época eu ri desse nome, mas ainda acho engraçado. É engraçado mesmo esse nome. Óbuda. O Buda. É porque, na verdade, Budapeste eram 3 cidades antes. Buda, Peste e Óbuda. Aí, Não foi pro nome, coitada. Óbuda. Porque, No projeto sanduíche, ficou no meio. Óbuda e Buda ficam do mesmo lado do rio, entendeu? Peste fica do outro lado do rio. Aí Buda e Peste são... Eles lutaram até a morte, quem ganhou foi Buda. Tipo isso. Eu não tô zoando. Mas passa o rio Danúbio. Podia ser Budapeste o nome da cidade, né? Ficou um tempo sendo Budapeste. Olha só. E tiraram o O Eles depois. tiraram, depois, Eles tentaram, mas Eles estão diminuindo cada tempo, é que nem... esteticamente não fica muito bonito. É, que nem Budapeste. o Voz Mercê, daqui a pouco é só peste. Tem praga já, né? É verdade. Antes é ó praga. Maria Cecília, você? Eu fui pra França, eu passei 1 mês na França, na região da Borgonha. Passei uns dias em Paris, depois a gente fez um tour pela Borgonha. Num programa de intercâmbio que selecionam jovens do mundo inteiro
divididos em centros temáticos, e esses jovens em geral têm alguma ligação com arte ou com empreendedorismo ou com trabalho voluntário. Então a gente vai para lá, não paguei nada também, só paguei a passagem, o resto tudo eles tomam conta, a gente vai passando pelas cidades, e o meu centro, no caso, era sobre patrimônio histórico da França. Então a gente ia nos museus da região, igrejas, a gente tinha tour sobre arquitetura, religião, tudo que envolvia... Aprendi tudo cultural do local. Sim. É engraçado quando vocês estão comentando agora, vendo vocês comentando quando vocês vão para algum país, vocês aprendem muito da cultura de lá, né? Muito. Assim, vocês absorvem, eu vejo quando vocês comentam, assim, vocês sabem até um pouco da história do local, que é a terceira maior economia. Vocês aprendem isso lá, conversando com as pessoas? Como é que funciona, assim, ser introduzido em uma outra cultura, sendo que vocês nasceram aqui? No meu caso, eu acho que foi um pouco mais fácil porque eu já fazia francês. Tinha algum tempo na Aliança Francesa. E na Aliança Francesa, eles tentam fazer um ambiente de imersão. Quando tu entra na Aliança Francesa, tem um ambiente meio que... As pessoas falam em francês, o modo como as pessoas convivem, assim, tem muito da cultura francesa mesmo. Então, quando eu fui pra lá, claro, é muito diferente, mas eu acho que se introduzir na cultura mesmo teve impacto menor porque eu já tinha alguma noção do que eu estava fazendo. Pois é, quando eu fui, eu não tinha a mínima ideia do que tinha lá. Eu escrevi a louca, assim, porque abriu a inscrição para Ciências Sem Fronteiras e eu queria ir para a Europa. E aí na Europa só tinha Alemanha e Hungria. Só que para ir para a Alemanha precisa falar alemão e eu não sei falar alemão. Então fui pra Hungria, que eles só queriam inglês, só que eu não sabia nada de lá. Fui a louca mesmo, não sabia de história, não sabia nem que Budapeste eram 2 cidades. Não sabia nem que Budapeste era capital da Hungria, sabia nada. Aí depois que fui aprovada, fui começar a pesquisar mais a respeito, mas eu acho que essas coisas de cultura e história a gente aprende mais lá mesmo. Conversando com as pessoas que moram lá, passando pelos lugares e vendo, por exemplo, lá tem uma universidade que tem marcas de bala da Segunda Guerra, por exemplo, na parede. Aí tudo isso é muito, muito assim, surreal. São coisas que você realmente só aprende mesmo lá, entendeu? Vivendo. Eu também, quando fui pra Colômbia, eu fui na doida. Eu não sabia falar espanhol quando fui pra Colômbia. Pelo amor de Deus. E aprendi lá. Não que hoje eu saiba muito bem espanhol, porque eu aprendi como uma criança, né? Ouvindo e repetindo e reproduzindo, assim, né? Uma arara, sei lá. Só que as pessoas, quando veem que você é de fora, elas querem te mostrar, elas querem compartilhar as coisas que elas sabem, querem mostrar o quanto aquele lugar é legal. E aí as pessoas começam a trazer esse tipo de informação pra ti. São receptivas, então. Nossa, os colombianos, eu não sei, os europeus e os leste-europeenses, eu não sei. Mas eu não sei como é pra aquele lado do mundo. Mas aqui a América do Sul já é conhecida por ser bastante receptiva. Os colombianos são conhecidos como os segundos mais receptivos depois do Brasil, né? Porque o Brasil ganha tem grande status de calorosos. Mas os colombianos são muito calorosos também. E todo mundo é muito encantado. Eu morei na casa de uma família que me tratou como um filho mesmo. Nossa, foi muito, muito, muito mágico. E eles foram responsáveis por compartilhar muito do que a Colômbia e do que Bogotá era. Enfim, é um lugar muito legal, assim. É meio triste, porque tudo que a gente imagina da Colômbia, tráfico de drogas, né, as Farc, enfim, a gente pensa sempre no lado das guerrilhas nas fronteiras. E assim, é um país extremamente rico em cultura, em felicidade, em muitas meio coisas que a gente acontecem. foca muito no que é exportado, Não tem um problema, né? É o que aparece na notícia, né? Que a grande série que mostra a Colômbia é Narcos hoje, que foca isso, entendeu? Então, é que nem assim, Favela do Brasil, que também é a grande... que não é daqui, deve só pensar... E a gente tem essa imagem também da Colômbia. A rede de Manaus, quando aparece a gente na TV é só... É um país que, de fato, ele tem muitos problemas nesse sentido. Eu lembro até de ter uma conversa muito específica com meu irmão lá, no Natal. Eu fui na época de Natal e Ano Novo, e janeiro, enfim. E eu lembro do Natal, a gente estava assistindo o jornal, que poderia ser o Jornal Nacional deles, e só vê notícias tristes. E eu perguntei assim, poxa, pelo menos no Brasil, quando é Natal, o jornal tenta trazer coisas alegres e tudo mais, e assim... De fato, acontece muita coisa ruim, tem muita violência, de fato, as guerrilhas são bastante problemáticas, mas é um país que possui muita coisa legal, assim, é uma pena que a gente não saiba de tudo isso, assim. Coisas que eu só descobri lá também. Agora que tu tá comentando sobre isso, então quais são as dificuldades que vocês sentiram, assim, quando vocês foram? A França tem uma fama de ser um país não tão receptivo, assim. Eu acho que existem 2 Franças, né, assim, existe a França de Paris, que realmente ela é mais difícil, ela não é tão receptiva. Principalmente agora, numa época que eles... Porque assim, eu acho que quando eu fui pra França, eu sabia que ia ter esse problema.
quando a gente vai, eu acho que a gente tem que ter na cabeça uma coisa pra entender também o porquê deles não serem tão receptivos, né? Os caras passaram por 2 guerras. Uma, eles foram invadidos, sabe? Foram humilhados pelos nazistas. Então, assim, muito da cultura deles vem disso, eu acho que as guerras marcaram muito o povo de lá. Então, em Paris, realmente, quando eu cheguei no Arco do Triunfo lá, no primeiro dia que eu fui, foi o primeiro lugar que a gente foi o Arco do Triunfo. Tanta coisa aconteceu ali que acho que foi o momento que eu percebi, porra, tô em Paris, sabe? Foi o momento que eu cheguei embaixo do Arco do Triunfo e o guia começou a falar sobre a Segunda Guerra, o que tinha acontecido, milhões de coisas. Então, assim, quando eu cheguei lá, mesmo sabendo que ia encontrar esse impacto, eu senti em Paris, assim, os parisienses, eles realmente são bem difíceis. Quando eu fui no Museu do Louvre também, fui pedir informação de uma senhora, assim, brasileira, né? A brasileira já chega, tipo, senhora, não sei o quê. E ela, tipo, cagou pra mim mesmo, virou, não fez questão nem de responder, nem de fingir que não ouviu, sabe? Ela olhou pra mim e virou. E também teve outras piores, né? Mas eu acho que na França, mesmo no interior, é outra França. As pessoas são extremamente receptivas, os franceses das cidades pequenas. Porque assim, Paris... Talvez Paris, como recebe muito turista, eles estão meio cansados de receber tanto turista, né? Mas acho que naturalmente deles é meio... Porque, se eu não me engano, eu tinha visto que era a cidade mais visitada do mundo. E a população de Paris é a população de Manaus, 2 milhões e pouco. A população de Paris mesmo que fica lá. Então, assim, as cidades pequenas as cidades grandes de Paris são as cidades médias... As cidades pequenas da França são as cidades médias do Brasil. E as cidades pequenas de Paris... As cidades pequenas francesas, elas são realmente pequenas. Tipo, 100 mil habitantes e tal. As cidades médias são pequenas. A gente vai... Eu tô confuso, tô bem nas horas que eu tô, tipo... As cidades pequenas de Paris são a metrópole do Brasil. Não. Acho que foi isso, né? Peguei, será? Por exemplo, Paris é do tamanho de uma cidade média brasileira. E uma cidade média na França é o tamanho de uma cidade pequena, muito pequena daqui. Conseguiu. E cidades pequenas... As cidades não existem aqui. São os bairros, né? É basicamente isso. São muito pequenas. Os pedestres são os banhistas. Caralho! Vou fazer essa brincadeira. E quando eu fui pra lá, ainda teve um atentado. Tu foi na época do atentado? Eu fui na época do atentado. Teve um atentado. Eu fui na época do 14 de julho, que é a época da festa nacional, que eles chamam, que é quando teve a queda da Bastilha. Sim. Então, eles têm o costume de ver a queima de fogos em lugares abertos. Sim. Todas as cidades, basicamente, fazem a mesma coisa no 14 de julho, quando tem a queima de fogos. Na época que eu tava lá, no dia eu tava em Talon, que é uma cidade do lado de Dijon. A gente tava lá, todo mundo do centro, porque tinham 30 pessoas comigo de 20, não sei quantos países diferentes. Tava todo mundo junto e tal, e muita gente. Além da gente, tinha muita gente. Era na beira de um lago, então tinha muita gente. E eu lembro de eu ter falado pra uma amiga minha, assim, que ela é da Geórgia. Aí eu falei, se alguém quisesse explodir alguma coisa, tipo, era agora. Sabe? Tá todo mundo aqui, não tem como sair. Não tem como evacuar, tá todo mundo lá. É fácil, sabe? É muito vulnerável. Ok, voltamos para o alojamento. A gente ficava em escolas ao longo do... As escolas estavam de férias, né? Que foi no meio do ano. Então as escolas estavam vazias e só a gente ficava nas escolas. Quando eu cheguei em casa, eu cheguei lá no alojamento, tava todo mundo no quarto conversando, maior papo. Eu olhei meu celular, senti uma mensagem de uma menina que estudava comigo no Brasil e falou assim: "Ei, você tá bem? Tá bem?" Eu falei: "Tô, né? Tô aqui na França." Estou muito bem, obrigada. Me enchi de vinho, tava só. Aí, você achou que eu tava na pior? Tu tá perto do atentado? Aí eu fiquei quieta. Ela falou: "Teve um atentado em Nice." O caminhão que atropelou todo mundo. Que foi exatamente o que a gente falou que podia acontecer, sabe? Sim. Tava todo mundo vendo a queima de fogos e o cara Isso veio... é outra cidade. É outra cidade. Era um pouco distante. Só que podia ter sido a gente, sabe? A questão da distância foi... Acho que... Eu sei que quando... Aí eu tive que falar pras pessoas
que tinha tido um atentado em Nice, né? Aí eu falei, tava me tremendo toda já, cheguei, tinha uma menina que a irmã dela tava em Nice. E aí tava todo mundo no quarto bebendo vinho, eu tava no outro quarto, eu fui lá bater, gente, aconteceu um atentado em Nice. Todo mundo começou a chorar, foi uma reação assim... Tem gente ali que não tava acostumado a esse clima de... É interessante porque tu comentou agora, por exemplo, quando teve a parada na França também, lá da boate lá. Boate não, do show lá que teve, o cara entrou, atirou. Bataclan. Isso. E eu lembro que na hora eu fiquei assim, caraca, porque é uma cidade que eu tô muito afim de visitar, assim, uma vez na minha vida, Paris. E eu fiquei assim, caraca, eu podia estar lá, saca? E então, tipo, eu fico pensando na tua situação de estar lá e pensar assim, caraca, podia ter sido eu, né? Na época que tu mesmo olhou naquela situação um pouco antes e falou assim, caraca, alguém pode estar aqui fazer alguma coisa. Tá tão exposto, né? Tu acha que depois dessa situação, eles teve uma reação na população de alguma forma? Olha, pra ser bem sincero, assim, eles fazem um pouco de... Assim, a gente fala, todo mês tem um atentado. Porque é basicamente isso mesmo, a França é um alvo constante, né? Até por esse jeito meio deles altivo, assim, muito... Sim. Às vezes muito nariz em pé, que eles acabam sendo um alvo... O pessoal vai de ranço lá, sabe? E então eles meio que já sabem que vai acontecer, eles já têm um plano e tal. Na época, o estado de emergência, acho que é estado de emergência que eles chamam, estava acabando, eles prorrogaram o estado de emergência. Mas assim, foram acho que 2 dias que tiveram as investigações e tal. O que eu vi mesmo era uma comoção grande, porque sempre tem comoção. Uhum. Mas em relação à segurança mesmo, não teve muita... Eles aumentaram o estado de emergência, mas no geral mesmo não foi nada... enorme, assim. Depois eu lembro que essa minha amiga da Geórgia, ela voltava por Istambul. E tinha acabado de ter um atentado no aeroporto de Istambul que tinha destruído tudo, tinha tido um atentado à bomba lá. Sim, então ela tava morrendo de medo. Sabe, veio todo um pânico em cima de todo mundo naquela... Foi a pior noite, acho que ficou todo mundo acordado, ninguém conseguiu dormir. Como deve ser estranho morar em um país que é um alvo de... A qualquer momento pode ir. Pois tu pensa... Foi qual país? Foi em Londres, né? Que teve o show da Ariana Grande e que teve... Caraca. Enfim, foi Manchester. Tá, mas a ideia de terrorismo é isso, né? É gerar terror, é tu ficar... Sim, eu fico pensando... se torna mais compreensível, né? De fato, porque muita gente pode achar que só que a Europa é um lugar frio, porque eles se acham, já que eles estão no centro do mundo, pelo menos de forma midiática. Enfim, e... Não, né? Eles também são o centro do mundo pra coisas muito ruins. E imagina esse medo de qualquer momento tu pode morrer, de qualquer momento tu perder um parente. É bizarro pensar sobre isso, né? Eu nunca tinha refletido sobre isso. Pro lado bom, né? E pro lado ruim também, né? Enquanto eu tava lá, não teve. Não teve, né? Não teve nenhum atentado, não, graças a Deus. Mas mudando um pouco de assunto, alguma dificuldade mesmo assim? Teve algumas dificuldades em relação ao idioma, né? Porque apesar das minhas aulas serem em inglês e a vida lá funcionava em húngaro, né? Claro que as pessoas lá falavam inglês bem mais do que aqui em Manaus, por exemplo. Mas a dificuldade foi do idioma, que húngaro é o 3º idioma mais difícil do mundo. Em relação à convivência com os húngaros, assim, eu acho que tem gente boa e ruim em todo lugar, então... Sim. Eu não... Isso é fato. Assim, quando me tratavam assim com algum tipo de rejeição ou grosseria, eu simplesmente ia embora, deixava a pessoa lá e não deixava isso me afetar tanto. Então isso não foi um problema tão grande pra mim quanto foi pra Cecília na França. E outra coisa que foi um obstáculo pra mim foi o frio, que lá é muito, 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 muito frio. Quando eu saí daqui de Manaus, em janeiro de 2014, tava fazendo acho que 25 por aí, é frio pra gente, né? É frio pra gente. Todo mundo de casaco na rua, né? Todo mundo de casaco com luva. Aí, cheguei lá, tava fazendo menos 10. Quando eu cheguei em Budapeste, tava fazendo menos 10. Caramba. Era meia-noite, assim. Aí eu fiquei, caramba, tá muito frio. Tu tinha roupa pra isso? Eu levei umas roupas que eu peguei emprestado, mas não era o bastante. Eu nunca tinha sentido tanto frio na minha vida. Era frio que doía, sabe? Doía a ponta dos teus dedos, doía o teu nariz, doía o teu corpo inteiro. Eu usava, tipo, uma calça legging daquelas de academia e 2 calças jeans por cima, sabe? Era esse o nível. Depois do intercâmbio, eu passei a amar o calor. Descobri que eu odeio frio, odeio frio. E eu entendo as pessoas que moram aqui em Manaus, que nunca sentiram frio, que querem ir e tal. Eu também fiquei empolgada com isso, mas depois que eu senti na pele, não quero. Não recomendo, não é nada legal. Foi assim, das dificuldades, eu acho que essa foi uma das piores. O frio. O frio. Qual foi a menor temperatura que tu pegou lá? Menos 13. Caramba. A comida, eu sentia muita falta da comida daqui. A comida do Brasil é a melhor. Assim, isso é um fato. Tem muita coisa gostosa lá, tem muita coisa maravilhosa, mas a daqui não. Eu acho que a gente sabe temperar a comida como ninguém, cara. É verdade. E a comida, o hábito alimentar aqui é muito diferente de qualquer hábito alimentar fora, né? Sim. Então aqui a gente faz várias guarnições e junta um monte de coisa. E eu acho é sempre farto. Como aqui também foi uma mistura de muitas culturas, a gente come muito
muita coisa, diferente. uma época Diferente. diferente. Enquanto a gente vai para outro país, a gente percebe que tem tipo um cardápio mais fechado, assim, a gente fica meio, eu quero comer outra Por coisa. exemplo, você vai no restaurante lá, aí você quer comer carne, por exemplo. Aí é carne e batata, que eles comem muita batata. Acho que o Eles mundo não todo têm come muita costume, batata, sim. né? Eu não sei se na Europa é assim, mas na Colômbia eles comem muita batata. Muita batata. Tudo tem batata. É o arroz deles é batata, entendeu? Aí eles não têm, por exemplo, o costume que a gente tem que comer arroz e feijão e batata e Nem macarrão. tem feijão, acho, né? É muito difícil achar feijão lá. Aí ou você come a carne com batata ou você come a carne com arroz. Entendeu? Aí quando você pede, vai no restaurante, self-service, pede pra botar os dois, por exemplo, você já te olha assim. É verdade. Na França também é mais ou menos assim. E não só... Na verdade, a comida de lá é boa, é muito diferente da daqui. É boa, claro. Todo mundo conhece. Não sei quem viajou pra lá e falava assim, não, eles comem até bastante. Eles comem Só que bem. eles andam muito. Eles andam bastante. Isso é uma coisa importante. Todos eles lá na Europa, eles andam muito. Porque as ruas são muito bem... São muito bem preservadas, assim, Sim. na questão de segurança Segurança, também. né? Segurança. Isso faz a diferença enorme na Faz saúde muita pública diferença. também. É segurança e, assim, vocês odeiam o frio. Infraestrutura. Mas o frio também ajuda. Se tipo, quer ir pro trabalho, se a gente for aqui pro trabalho, vai chegar mega suado do trabalho, fedendo aquele cheio de sol. Infelizmente, a nossa cidade ela não é nada preparada, né? Pra gente andar. nada, né? Nada. Eles andam muito de bicicleta também. Lá na Hungria, não sei se era assim na França também, mas eu achava muito engraçado, porque eles andavam, tipo, de bicicleta, skate, patinete. Que eu achava muito engraçado o cara, tipo, de terno, gravata, indo pro trabalho de patinete. Eu achava isso muito engraçado. meu amor, aí só pro patinete. Na França, a gente come muito em porções não tão grandes, mas maiores do que as pessoas acham que comem. Sim. Mas são divididas, tipo, na França. E eles são bem chatos, assim, em relação a isso. Tipo, tem umas seis fases de comida que tu tens que seguir rigorosamente para ter uma refeição completa, bonitinha. Lá em Budapeste tinha um restaurante também, que você chegava, fazia o seu pedido, aí eles vinham com uma cestinha de pão, pra você ficar comendo pão. Sim, Antes, tipo, fatiado, assim. Sobre culinária na Colômbia, apesar de ter comentado que aqui a gente tempera bastante, eu acho a culinária da colombiana muito mais temperada. Assim. Sério? Nossa, é muito mais colorido, muito Vê mais... se eu tô enganado. Quando eu penso em Colômbia, lembra um pouco México ou eu tô maluco? Porque a comida mexicana também é bem temperada, assim. Tem bastante pimenta também. Lembra um pouco, mas não... Assim, lembra um pouco mais, por exemplo, o nosso... Lembra um pouco mais, mas você está errado. É isso. Não, é porque a comida mexicana, ela é bem pimentosa, Isso. enfim. Não é nesse sentido, não. Sabe? Eu acho que é uma comida mais caseira mesmo. Lembra um pouco de comida de interior, um pouco de café regional. Eles comem muito milho, algumas coisas nesse sentido. Sabia. Então, é bem característico, mas não é uma culinária que é muito exportada, não. Comida Sabe? regional, vai, rapidinho aí. Uma comida regional É, lá. de lá, Por exemplo, eles sim. comem muito arroz com pollo, que é tipo... Pollo é frango, né? Frango. Lá, acho que churrasco, carne, é uma coisa argentina, brasileira. Eles adoram pollo. Mas é porque é caro pra eles, entendeu? Sim. A gente, como Eu não fui pra como Colômbia, nós mas eu fui somos... pra Venezuela, era Não sei se a pollo gente é todo produtores de lugar. carne, mas pra gente não é tão caro carne quanto é pra vários Sim, lugares do mundo. Então eles substituem por frango. E lá eles comem muito frango e comem muita batata. E esse é um prato bem comum lá, né? Sim, tem frango e batata. É porque eu não vou lembrar mais o nome dos pratos, mas tem um que é uma espécie de... Como posso falar? Pé de moleque, não sei. De milho, com frango e alguns temperos dentro. Eu adorava esse prato. Assim, é uma coisa meio gosmenta, mas era muito, 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 muito bom, assim. É uma culinária que tem muito tempero. Ela é tanto que até nos primeiros dias impactou na minha barriga. mas... Entenda como você quiser. Interprete da melhor forma Pode possível. conhecer a família, né? Tu passava muito tempo... Refletindo. Não, mas foi ótimo. Na verdade, assim, é uma culinária muito gostosa. Uma coisa que eu percebi também é que eles têm uma fartura muito maior. Pelo menos quando a gente compra em restaurantes. Como eu trabalhava fora e eu vivia fora de casa, assim, basicamente, era intercambista, estava conhecendo um país novo, enfim, comia muito em restaurantes, essas coisas. E é muito mais servido, muito mais farto. Um prato que eu gastava o mesmo valor aqui, gastava lá, vinha muito mais comida lá. Então eu me sentia sempre satisfeito. E eu não sei, eu senti que tinha muito mais opção também de lugar pra você ir comer. Sim. Muito mais opção, não só de restaurante local, mas também de restaurante até mexicano, italiano. Você diria que também, assim, francês. coisas pra fazer também, né? Sim, coisas pra fazer tem muito mais. Talvez isso, a gente vai para as capitais dos países. Exato, né, isso que eu ia comentar, né? Se a gente for pra São Paulo também, por causa de coisas pra fazer. Mas pelo menos na França, como tem essa cultura da culinária muito forte, tinha muito café na França. Ah, mas Tipo, eles adoram café. Café, toda esquina tinha café. Nas cidades pequenas também que a gente passou, não tinha tanta opção de lugar pra ir. Mas assim, tinha um centro, por exemplo,
bem estruturado, com lojas baratas, lojas caras, tudo misturado, com muitos cafés também. Jumping up and down the floor. My hat is an animal, and once there was an animal. It had a son that mowed the lawn. The son was an okay guy. They had a pet dragonfly. The dragonfly ran away, but it came back with a story to say. Queria saber de vocês, assim, o que vocês acham que é meio que um segredo, assim, tipo, ninguém comenta sobre intercâmbio. Coisas, assim, que o pessoal, tipo, viaja, mas, pô, ninguém comenta, assim, do Pra mim, eu acho que é a parte que você volta do intercâmbio. Como assim? Não sei se aconteceu com vocês, mas eu passei um ano lá e um ano é muito tempo. Foi o que mais passou o tempo da gente no intercâmbio, com certeza. Foi. Então eu conheci muita gente lá, fiz muitos amigos, vi muita coisa. Tipo, a minha vida mudou completamente, minha rotina mudou completamente. Então, quando você... Todo mundo que faz intercâmbio diz que é mágico, maravilhoso e tal, vai. Mas ninguém fala quando você volta o que acontece. E foi uma experiência traumática voltar pra casa. Assim, não por questão de... Ah, lá era muito melhor e tudo isso também, mas porque... Tua vida tá completamente diferente, entendeu? É um outro choque, é um choque de novo, coisa, né? Entendeu? É um choque de realidade grande. Tem um termo pra isso, na verdade. Existe o choque cultural, quando a gente vai pro país, e tem a volta, que é o choque cultural reverso. Que de fato as pessoas não comentam com a gente sobre essas coisas. Não comentam isso, e pra mim foi muito, muito difícil. Eu voltei, fui em janeiro de 2014, voltei em janeiro de 2015. E 2015 pra mim foi um ano muito pesado, assim, muito difícil. Eu ficava o tempo todo assim, triste, sabe? Eu ia pros lugares, por exemplo, ia pra uma festa, eu ficava pensando, se eu tivesse em tal festa lá em Budapeste, quem estaria aqui do meu lado, ao redor, que música estaria tocando agora, entendeu? Eu ficava isso passando pela minha... Tudo que eu fazia, mentalmente eu ficava comparando o que estaria acontecendo lá naquela hora, se eu estivesse lá naquele momento. E era uma coisa assim, porque eu me tornei outra pessoa lá, e quando eu voltei, não dava pra ser aquela pessoa. Sim. Essa parte, pra mim, foi a parte que ninguém conta, que é bem difícil. Acho que também tem o choque cultural de chegar lá, eu acho que também é uma coisa que as pessoas não comentam, porque as pessoas pensam, você tá indo pra França, pô, você vai reclamar Perfeito. de quê? Vai ficar triste Tá porque, viajando, sabe? né? Maravilhoso. Tá viajando. Não é bem assim. Eu quando fui, eu pensei, não vou sentir falta, né? Eu vou ficar, sentir falta dos meus pais e tal, da minha família. Nos 4 primeiros dias eu chorei, sabe? Eu chorei assim, eu chorei porque eu sentia muita falta de falar português. Eu sentia muita falta de falar português. Eu não sei se é por causa de eu estudar comunicação, que eu tenho uma relação mais forte, assim, não sei. Mas eu sentia muita falta. E eu gosto muito de francês, mas eu sentia muita falta de falar a minha língua, sabe? De ver alguém também falando tua língua, né? E eu era a única brasileira. Tipo, tinha gente que... Tinha outros hispânicos, tinha outro pessoal que falava russo lá no centro, mas não tinha ninguém que falasse português. Então, eu acho que isso é uma coisa que ninguém falou pra mim, que eu senti muita falta. E eu lembro que nos primeiros dias, quando a gente foi numa cidadezinha menor, a gente conhecia os prefeitos, né, pessoas importantes da cidade. A gente ia nas casas, e numa dessas casas eu acho que a mulher do cara era diplomata, alguma coisa do tipo. E ela falava várias línguas, né? Então, tipo, quando a gente foi... Fala português, por favor! Quando a gente foi entrando, assim, na casa dele, ela foi falando com o pessoal, foi cumprimentando o pessoal com as línguas de origem. Caramba. Ela tentava, né, assim, alguns, né? Quando ela falou boa tarde pra mim, eu me emocionei, fiquei com vontade de chorar. Porque pra mim foi uma coisa muito, muito forte. Eu fiquei... Até quando eu lembro disso, eu fico um pouco emocionada, porque eu percebi o quão ligada eu sou à língua, sabe? A minha língua. Apesar de eu amar aprender idiomas, eu muito ligada ao português, foi uma coisa que eu senti muita falta. Uma coisa que tu falou que também é realmente difícil, não tão difícil quanto voltar, mas chegar lá também, tu pega assim um choque. Quando eu cheguei lá pro primeiro dia, eu estranhava tudo, né? Eu julgava tudo e tal. Aí eu cheguei lá meia-noite com fome, aquele frio do cacete, eu não tinha onde morar. Fui pra um hostel. Aí eu cheguei lá, a primeira coisa que eu fiz foi sentar na cama assim e pensar de onde eu tirei essa ideia. Exato. Tipo, será que eu fiz Eu merda? fiquei, esse é o primeiro dia, ainda tem 365 dias. Nossa. Eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer, eu não tenho onde morar, não conheço ninguém aqui, não sei falar o idioma deles.
como foi que a minha mãe deixou eu fazer isso? Eu ficava pensando isso, sabe? Eu ficava, caramba, eu quero comida da minha mãe, eu quero meu quarto. E acho que parte enriquecedora da experiência é você ficar sozinho no mundo, né? De fato, assim. Eu acho que uma coisa assim, não sei como vocês, mas vocês também já moravam com os pais e quando vocês foram morar sozinho. Então você tem os dois choques, né? Que é o choque de ir pra outra cultura e também cortar os laços assim, que vocês estão tendo, né? Cortar o cordão umbilical e falar, agora eu tô só. Sou eu que cuido de mim, entendeu? Eu não senti muito essa diferença enquanto a solidão, porque eu fui pra casa de uma família. Pra casa de uma né? família. Então a família já se preparou pra me receber nesse sentido. Mas, assim, era um outro estilo de vida que eu vivo aqui. Entendeu? Aqui, meus pais sempre puderam me proporcionar tudo que eu quero. Eu não tenho dificuldades, eu não tenho responsabilidades tão grandes com a minha casa. Então, quando eu fui pra lá, eu fui pra uma família bem pobre. A largura da casa era super pequena, num bairro muito pobre, distante. Então, eu vivia uma rotina muito diferente. Então, eu aprendi a lavar roupa lá, por exemplo. Eu não sabia lavar roupa. Inclusive, minhas roupas encurtaram, né? As primeiras. Mas eu comecei a ganhar responsabilidades com a casa lá, entendeu? Então foi muito enriquecedor pra mim nesse sentido. Claro que a família tinha toda uma rotina própria, meus pais trabalhavam, enfim. Até tive uma experiência de ter pais separados, porque eu morava com meu pai. A minha mãe não morava... minha mãe não morava comigo lá. Então, até as experiências nesse sentido foram legais, né? Mas, assim, eu aprendi muito sobre viver, sabe? Porque eu sempre tive tudo, assim, era um garoto... White girl. White girl. E, enfim, foi muito enriquecedor pra mim nesse sentido. Se viver sozinho num lugar onde ninguém fala a tua língua, apesar de espanhol ser próximo da gente, não dá pra entender. Não dá pra entender. Todo mundo tenta emplacar um portunhol, que até dá pra se comunicar, com uns gestos ajudam e tudo mais. Isso aconteceu comigo também na hora de, quando chegar no aeroporto, de querer falar inglês e dar aquele branco. Falar, caramba, e agora? Você fala mais. Primeiro você começa assim, primeiro você vai e quer falar em português. Aí você, não, ele não vai entender nada que eu vou falar. Aí, como é que eu falo esse inglês? Aí dá aquele branco assim, sabe? Aí você pensa que só você é o idiota que não sabe falar. Aí tu fica pensando que teu inglês não é bom o suficiente, teu sotaque, né? Tu fica se sabotando muito, é muito complicado. Isso é uma fraude. Isso. Uma frase sobre isso que eu vi no Instagram que eu achei inspiradora, que é: nunca zoe ninguém, claro que não foi zoe, né, que é uma palavra, mas nunca zoe ninguém que fala o seu idioma de maneira errada. Isso significa que a pessoa sabe falar mais de um idioma. Sim. Legal. Verdade. E tem uma coisa que não falam sobre intercâmbio, que não necessariamente é uma coisa ruim, mas meu intercâmbio foi muito importante para aprender mais sobre Manaus e Brasil. Valorizar mais. Não só valorizar, mas aprender mesmo, assim... Porque as pessoas querem saber também quem é você, qual é a tua história. Tu nem tu sabe, né? Eu aprendi a valorizar a história do Amazonas, a história do Brasil, coisas que eu nunca fui bom. Eu sempre fui péssimo em história no colégio e eu não sei, pra te falar a verdade, eu não sou muito bom com isso mesmo. História e geografia. E eu aprendi a valorizar esse tipo de informação, como é importante a gente saber cultura, como isso diz muito sobre a gente, né? E eu aprendi muito sobre isso durante o meu intercâmbio, quando as pessoas questionavam, me perguntavam, eu queria saber mais, e eu, às vezes, não sabia o que dizer. E eu fui buscar mais informações, fui entender mais como funciona isso. Eu também trabalhei, porque eu fui por uma ONG, né, que leva a gente pra fazer intercâmbio e também traz a gente pra fazer intercâmbio aqui em Manaus. E foi quando eu trazia a gente pra cá, eu também me via descobrindo mais sobre meu lugar pra poder explicar pra eles, sabe? Foi muito legal nesse sentido. O intercâmbio ele é muito importante, sei lá. Como é que vocês acham que é a acessibilidade para hoje em dia alguém que quiser fazer um intercâmbio, tem interesse? Como é que é? Qual é o caminho mais fácil? Qual é as formas que você pode fazer? Na minha experiência, o caminho mais fácil é enquanto você está na universidade, entendeu? Você pesquisa... Você como estudante, está falando? Isso. Ainda é universitário, entendeu? Você pesquisa na sua universidade se tem algum programa, ou se tem algum programa pago, ou às vezes é mais barato para quem é universitário. Mas eu acho que a acessibilidade é sempre mais fácil para quem ainda está na faculdade. Quanto menos responsabilidades, né? Quanto mais jovem você é, melhor. Inclusive tem uma pesquisa feita, acho que pela Delta, não sei quem exatamente é, mas que foi publicada pelo Exame, que fala que 73% dos intercambistas brasileiros têm até 17 anos. É uma prova, né, de que além de ser mais fácil por causa das responsabilidades, tu pode passar mais tempo, tem mais oportunidades. Você vai abrir mão de algumas
oportunidades aqui, mas para conquistar coisa lá fora, né? Pode até passar bem mais tempo, né? Quando a gente já tá no trabalho, tem no máximo tempo de férias do trabalho para te fazer qualquer intercâmbio. Sim. Você tá falando da questão de as responsabilidades que a gente tem aqui, né? Quando você é mais jovem, você consegue se livrar mais das coisas, é verdade. E é uma experiência assim que eu recomendo muito, porque, por exemplo, no meu caso, quando eu decidi ir, muita gente que estudava comigo criticou minha decisão, falava, nossa, você vai perder um ano da faculdade, vai perder um ano da vida. Eu ficava, mano, eu vou morar um ano na Europa, você entendeu? E, tipo, eu achava isso uma mente muito pequena, sabe? Pensar esse tipo de coisa, você vai perder um ano. A gente é muito pressionado a resolver nossa vida. Isso. Tipo, sai da escola pra uma faculdade, pra já ter um trabalho cedo. É como já tivesse um roteiro escrito, né? Pra todo mundo. Eu sempre penso assim, quando é que você quer fazer uma coisa diferente, isso... Todo mundo fica, nossa, Isso serve também até pra pessoa também que, sei lá, não quer fazer faculdade, um exemplo. Com certeza, eu acho que faculdade não é pra todo mundo. Aí todo mundo olha assim e fala, o que? Você não vai fazer faculdade? É a mesma coisa, tipo, você vai perder um ano? Tipo, perder um ano? Como assim perder um ano? Nossa, e o quanto que ela cresceu enquanto pessoa, né, fora. É uma experiência assim que você não ia ter nem 3 anos aqui. Tanto que você foi pelo Ciências Sem Fronteiras, né? E a ideia do projeto inicial é exatamente essa. É a pessoa sair daqui, ver outros horizontes, voltar e compartilhar esse conhecimento que adquiriu lá fora, né? Você fala que ela foi estudar, né? Então ela fez um ano de curso de design lá. Na verdade eu ganhei um ano, né? Se você for pensar sobre isso, não perdi um ano, ganhei um ano. Foi um acréscimo, foi muito mais de um ano, né? Com certeza. Mudou completamente minha vida. E outra coisa também que eu acho importante falar sobre acessibilidade ao intercâmbio, eu acho que trabalho voluntário é uma coisa que facilita muito para intercâmbio. O Erlan, né? O Erlan foi Eu acho que o caso do Erlan é o meu caso também. Porque, tu também foi? Sim, porque a gente precisava fazer uma carta de apresentação. E eles valorizavam muito quem tinha alguma coisa voluntária na carta de apresentação. Fazer trabalho voluntário, claro, não pode ser pensando só em viagens e tal, mas é uma coisa que facilita muito. Voltando para essa pesquisa desse perfil, né, que levanta que a maior parte tem até 17 anos. Isso também mostra que, apesar de ter algumas facilidades, intercâmbio também não é para qualquer pessoa, né? Afinal, é um ano da tua vida, ou alguns meses, algumas semanas que você não vai ter uma fonte de renda ali, ou talvez tenha uma fonte de renda do governo, no caso da ULMA, enfim, mas que, assim, não é para qualquer pessoa. E, assim, ter até 17 anos tu vai basicamente à custa dos teus pais, né? Tu não tem como se sustentar a partir daquilo. Então, assim, sendo franco, infelizmente é uma experiência que não é tão acessível. Há alguns programas que até já foram encerrados que facilitaram isso. Eu não sei se ele chegou a acabar, mas ele foi tão limado e cortado, assim, ele não é nem perto do que ele era antes. E infelizmente, acho que é uma experiência que a gente pode até recomendar para todo mundo, mas assim, é uma experiência até certo ponto fútil, né? Porque não é essencial para a vida humana, né? Então, tem gente que passa fome e que vai se preocupar com o prato de amanhã, enfim. Então, infelizmente, não é acessível a esse ponto. Mas há algumas formas de se conseguir fazer isso, né? O trabalho voluntário é uma das possibilidades. Por exemplo, pelo meu intercâmbio, que foi pela IESEC, que é uma ONG que trabalha com intercâmbios internacionais. Né? Eu tive que pagar uma taxa para a IESEC, uma taxa de manutenção deles, e paguei minha passagem e minhas documentações. Mas eles me ofereceram uma família para morar, dinheiro para transporte para o trabalho e uma ajuda de custo com alimentação, entendeu? Então isso já facilita muito, né? E para um intercâmbio de duração curta, que foi o meu, né? Não foi um ano, foram 2 meses, foi uma experiência que não foi tão caro. Inclusive, eu escolhi a América do Sul muito por questões de dinheiro também, porque nosso dinheiro é equiparado ao deles, né? Não é tão caro comprar euro. Eu não sei qual a moeda da Hungria. Por exemplo, com 100 forinhos você compra a mesma coisa que você compra com R$1. Sim. Então beleza. É a mesma coisa. Mas, tipo, comparando com euro, por exemplo, que eu recebia em euro, então... Eu pensei que tu virasse, tipo, aquele filme Eurotrip, assim, que tu comprasse um hotel com... Não acontece. É bem exagerado, mas realmente é muito barato o leste europeu, mas aquilo... Ou também o mesmo acontece com os pesos colombianos. Então, acho que R$1 é 2.000, sei lá, só que tudo é tipo... Mas a inflação, 15 mil, né? é um prato, sabe? É tudo assim, não é só o número, tipo 15, eu tenho 1.000, agora eu tenho... Né? Enfim. Eu não tive essa sorte, mas era euro mesmo. Era mesmo. E é pior, né? Aí uma coca pesado. €3,58. Meu Deus, R$15 numa coca. Era bem pesado. A sorte foi que, como eu falei, tipo, eu só paguei a minha passagem. O resto é tudo por conta do programa. Ah, que bacana. Até alimentação e tudo também? Sim. Se eu quisesse comer alguma coisa fora dos horários normais, tinha que roubar, né? aí eu tinha...
Não, aí eu tinha que levar um dinheiro meu, assim, por precaução, mas... Inclusive, sobre dinheiro, eu até quero falar algumas situações inusitadas. Tá, vai. Aconteceram por causa de dinheiro especificamente. Primeiro, antes de ir pra Colômbia, eu fui pra São Paulo. Fiz uma semana lá numa conferência da IESEC, porque eu trabalhava na IESEC nessa ONG. Eu fui pra uma conferência de trabalho lá também. Só que é uma conferência em um sítio, sem conexão, enfim, as conferências da IESEC são sempre isso, uma grande imersão, sem conectividade com o mundo. E eu sumi, né? Meus pais primeiro acharam que eu tinha sido raptado pelas Farc. Eles não se tocaram que primeiro eu fui pra São Paulo, então eles ligaram pra todo mundo, todos meus amigos aqui de Manaus. Cadê o Erlan? Ele sumiu, não sei o que lá. Enfim, foi mó bafafá. Mas ninguém sabia que tu tava em São Paulo? Meus amigos sabiam que eu tava em São Paulo. Eles tiveram que explicar pros meus pais, mas assim, meus pais estavam desesperados. Eu achei que todos os amigos combinaram de não, deixa eu contar quem foi. Erlan, tenta falar com teus pais, só que eu só fui descobrir isso quando acabou, né? E fui pra São Paulo com pouco dinheiro, porque eu já tinha trocado todo o meu dinheiro pra dólar, pra poder trocar por peso lá. Primeiro, quando eu tive que pegar um ônibus pra ir pro aeroporto, eu achava, o ônibus deve ser tipo R$10 no máximo, esse ônibus aqui. Era 30 e poucos reais. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha mais dinheiro. Eu tive que pedir de um senhor lá na estação de ônibus pra pagar pra mim. Ele pagou. Ele completou. Isso aqui é São Lá Paulo. em São Paulo. E aí lá em... Calma aí, ele pagou 20 e tantos pau? Pagou, ele falou, deixa eu completar pra gente, não se preocupa não. Aí ele completou o meu e vivemos a vida. Agradeci. O Sugar Daddy começou. O mesmo aconteceu em Bogotá. Eu fui com dinheiro fixo, só que assim, cheguei lá com vários dólares, troquei, achei, tem muito dinheiro, fui gastando, chegou faltando 2 semanas pra acabar meu intercâmbio, uma semana, já não tinha mais dinheiro. Eu tinha pouco dinheiro mesmo. Aí eu comecei, eu vou ter que gastar 10 mil por refeição agora. Aí eu comecei a regrar muito bem todo o meu dinheiro. E eu lembro que quando eu fui pegar, acho que no último dia, eu fui pegar um metrô, né? Ele tem uma linha especial de transporte público que é o Transmilênio, que é o equivalente, acho que foi inspirado no transporte de Curitiba, que tem uma linha exclusiva, enfim. E quando eu fui pagar, passou um ônibus e parte do meu dinheiro voou pra pista. E que a gente não tem acesso. Mas já não tinha quase nada. Eu já não tinha quase nada e eu perdi o pouco que eu tinha, entendeu? Eu lembro que no último... E aí tu achou outro passei fome. Não, inclusive... Quando foi nas últimas 2 semanas... Calma, passou fome mesmo? Tu não comeu mais nada? Eu comi na casa da minha família. Só que, inclusive, eu tinha mudado de família nas últimas 1 ou 2 semanas, porque eu fiquei tempo a mais do meu intercâmbio. A família que me recebeu já ia receber outro intercambista, então eu tive que sair. Aí eu fui pra casa de um amigo meu que eu arranjei lá durante o meu intercâmbio. Pelo amor de Deus. E ele morava sozinho, entendeu? Então, ele me ajudou e tal nos últimos 2 dias. Sim. Só que pra pegar um táxi pra levar minhas malas da casa dele pro aeroporto, Teve que vender seu corpo. a gente pediu do vizinho Eu tô dele. esperando esse momento. Eu lembro aquele Sugar Daddy. Liguei pra ele. A gente teve que pedir do vizinho dele. E o vizinho ajudou ele pra eu poder ir pra... Pelo amor de Deus. volta. Assim, são umas situações inusitadas nesse sentido. Foi legal, mas eu aprendi muito legal. até o valor do dinheiro, assim, sabe? Porque a gente aprende muito nessas coisas. Aqui eu nunca me faltou dinheiro, entendeu? Meus pais sempre me deram tudo que eu queria. Sim. Então, assim, se eu tivesse R$100 aqui, tivesse acabando, eu pedia mais do meu pai e pronto, ele ia me dar e eu ia viver minha vida. Sim. Lá não tinha o que fazer. Foi legal nesse sentido, assim, eu aprendi muito a ser uma pessoa adulta. Eu virei um adulto depois dessa experiência, de verdade, assim. Então... Um pedinte também, né? Um pedinte. Virei pedinte, assim, líder. E foi muito legal nesse sentido. Eu virei um pedinte. Um mendigo. Foi muito interessante nesse sentido, Você de verdade. tem alguma situação inusitada? Comigo. Então, em relação ao dinheiro, teve a mesma coisa que aconteceu com o Erlan. Eu recebia muito dinheiro mesmo, então eu me empolguei com a quantidade de dinheiro que eu recebia e gastei muito. Na verdade, foi no dia que eu ia viajar. Eu já tinha separado o dinheiro do meu aluguel, graças a Deus, senão eu tava fodida. Tinha separado o dinheiro do meu aluguel, aí eu fui contar o dinheiro que eu tinha pra viagem. Aí eu olhei na minha conta, eu tinha 300 euros pra passar o resto do mês inteiro contando a viagem. E era uma viagem de 10 dias. Normalmente eu gastava 500 euros numa viagem de 10 dias, entendeu? Com hospedagem e tudo. E era uma viagem que, assim, a gente ia pra Itália e a gente ia fazer 3 cidades na Itália, depois a gente ia pra Grécia, fazer 2 cidades na Grécia. E a gente ia comprar de uma cidade pra outra, o trem de uma cidade pra outra na hora. Então eu ia ter que sair desses 300 euros também. Caramba. E o resto do meu mês, porque eu não ia receber até o próximo mês, eu tava tipo no começo do mês ainda, eu ia ter que tirar desses 300 euros também. Tu fez render? Aí, pois é, quando eu abri a conta e olhei, foi na manhã assim do dia que eu ia viajar, eu comecei a chorar. Eu fiquei, puta merda, fudeu.
Como é que eu vou fazer? Como é que Aí você eu fez? lembro que eu fui pro aeroporto de óculos escuros porque eu tava chorando pra caramba. Aí fui, viajei, eu comia, tipo, na Itália tem essas pizzas de esquina, assim, de €1, eu comia isso, Foi sabe? pizza a viagem inteira. Pizza, aí eles comiam aquele gelato, que é um sorvete bem, muita massa, assim, sabe? Então eu comia isso, me enchia daquilo pra ficar Eita, cheia. vida saudável. Foi. Aí eu sei que eu cheguei dessa viagem, eu fui ver minha conta, tinha €8. Caramba, resto do conseguiu mês. ainda, consegui. Pro resto do mês inteiro. Ah, Entendeu? olha só. €8. Aí eu, caramba, vou ter que pedir ajuda dos meus pais. Era uma coisa que eu não queria fazer. Entendeu? Eu tava no 4º mês do meu intercâmbio, se eu não me engano. Que eu não queria fazer. Aí eu liguei pra minha mãe no Skype. Aí eu, pensando como é que eu ia pedir dela, e ela notou assim que eu queria pedir alguma coisa, ela fala, aí eu comecei a chorar. Aí ela começou a chorar também. Ela falou, tu quer dinheiro, né? Eu falei, quero. Aí comecei a pedir desculpa, Quero fui uma 8 euros pra ficar irresponsável, não sei o quê. 16. Aí ela depositou pra mim €100, que convertendo pra moeda da Hungria dava uma grana boa pra ficar até o fim do mês. Mas o que eu achei engraçado foi que eu tava bem na bad, né, esse mês, porque eu tava sem dinheiro. Aí um amigo meu notou e veio falar comigo, o que foi que tu tem? Aí eu falei, eu só tenho €8 na minha conta. Aí ele deu uma gargalhada assim, bem alta, aí eu falei, que foi ele? Eu só tenho 4. E esse programa, posso falar o nome do programa? Pode. Inclusive está de inscrições abertas, quem quiser me procure. Enfim, o nome é Amicif, que é feito pelo Lions Club da França. Você não passa fome, não falta dinheiro, olha aí. Você leva seu dinheiro, né? Mas, assim, não passar fome você não passa. Eu não tive histórias com dinheiro, tive outras histórias. Eu quero saber as outras histórias. Principalmente histórias com bebidas. Mas porque a gente aprende... Eu, pelo menos, eu não bebia muito antes de ir, né? Só que lá, 11 horas da manhã, Já tem bar aberto. tem vinho. E a gente ia pra lugares que as pessoas, tipo, eles têm vinho bom. Tipo, que eles compram €5, sabe? É muito barato. E é bom, né? E é Artesanal. bom, é bom. Tipo, tem uns que vem até com torneirinha pra tu ficar tirando ar. Nem beber mais água, era só vinho. Não, era bastante vinho, assim. Eu aprendi a beber lá. Logo nos primeiros dias, a gente foi pra uma cidadezinha que lá tem, que o nome é Guédelon. Essa cidade é uma cidade toda feita de maneira medieval. A cidade Guédelon já é um nome bem fantástico já, né? Guédelon. Sim, tipo... Você é rei da onde? Guédelon. É um castelo que está sendo feito há 100 e não sei quantos anos, de maneira medieval ainda. Todo mundo vestido com roupas medievais. Oh, que legal. Tem os ferreiros que funcionam, tem um moinho. A cidade toda, ela realmente é medieval. As cidades da França mesmo, ela já tem aquele tom de feudo, sabe? As pequenas, assim, tu sobe assim, tu consegue enxergar o feudo direitinho. Mas essa era realmente um feudo, tipo, turisticamente ela era um feudo. Sim. Enfim, a gente chegou lá, dividimos nas mesas do restaurante. Foi a primeira vez. E assim, além de tratar com franceses, eu já tava com outras 22 nacionalidades no meu grupo, né? Então tinha gente muito diferente. E aí eu, brasileira, tava andando com a cubana e com a holandesa. 3 países assim, né? Com a liberdade. Isso parece início de Né? piada. Pois é, você fala uma cubana, uma holandesa e Entre uma uma brasileira brasileira. e uma cubana e uma holandesa. No... Com a liberdade, assim, um tanto quanto razoável. E aí sentou do nosso lado uma russa, uma menina das caras do Uzbequistão e 2 meninas do Quirguistão e uma do Cazaquistão. Sei onde ficam. E eu, pra mim é tudo É na estão. Ásia, mas são países Não. fechados. Sim. Em geral, eu acho que eles são muçulmanos. Eu não sei se todos eles são, mas a maioria deles é. Sim. Sentamos na mesa, não sei o que, eles estavam conversando com a cubana, porque eu queria saber se em Cuba e se nesses países o aborto era legalizado, porque eu queria militar. Lógico, vamos trazer assuntos bem polêmicos Eu queria militar. com uma união da ONU. É isso que tu tá Exatamente. querendo fazer. Beleza. Já quis ser diplomata. Muito bem, jornalista. Aí eu cheguei e joguei, né? Aí a menina de Cuba falou assim, não, permitido e tal. Aí eu perguntei das outras, né? Qual? A cubana? A cubana disse que era permitido Beleza. em Cuba. E pra minha surpresa também era nesses países. Também é legalizado. Também um combustão, não sei o quê. É legalizado. Combustão é ótimo. Também Pelo é. que elas me falaram, é legalizado. Olha, não sei. Essa é uma Só surpresa. que assim, ninguém fala que fez, né? E também, eu acho que quando faz, o próprio médico deve discriminar Lógico. pra caramba, porque são países muito fechados mesmo. Mas elas falaram que existe a Até possibilidade. pela religião deles. Até né? pela religião. Se aqui no Brasil é... Pois é, se... Aí eu pensei, tipo, porque no Brasil não... Enfim, aí eu me animei, né? Eu vi que ia ter polêmica.
Aí a gente começou a falar, não sei o que, aí a gente começou a falar de gravidez, não sei o que, nós três, assim, e, né, começou um negócio assim, falar de gravidez, namoro, não sei o que, sexo. Aí as meninas, eu vi que as meninas começaram a ficar meio assim, né, tipo... Se encolher na mesa? Não sabia como reagir, né. Aí... Ai, meu Deus. Eu fui inventar de falar, tipo, tirar uma graça assim, com a holandesa e tal, que ela tava falando, porque sexo, não sei o quê. Aí eu falei, antes de pensar em engravidar, não sei o quê, você fica treinando, não sei o quê. As meninas ficaram morrendo, assim, e a gente morrendo de rir. Aí a cubana perguntou assim, mas como é que é o casamento lá pra elas, né? Casamento já. Aí a menina ficou sem saber como falar, assim, ela falou, então, lá é diferente o casamento, assim, porque a gente tem que ser raptada. Pra gente se casar, o homem tem que raptar a gente, tem que sequestrar a gente, passar 3 dias com a gente. Enquanto as nossas famílias negociam o casamento, a gente tava com ele. Aí quando terminou de negociar é que a gente volta. Pra saber se rolou negociação ou não. Não, já só volta se já tiver tudo certo. Só que, tipo, ela não tem poder de escolha nenhum. É só, tipo, o cara rapta ela, sequestra ela e fica com ela lá. Rapta como? Ela tá bem na rua, abre o furgão. É tipo isso. Pega, leva a pessoa. É tipo isso, ela some por alguns dias. Aí a família, putz, vai casar. E assim, quem pode ser... Se fosse o Erlan, tinham achado que ia casar. E tipo, é obrigado. E é o cara que vier primeiro, sabe? Se ela estiver namorando com um cara, só que tipo, outro cara chegar e sequestrar ela tem que casar com ele. Que absurdo, né? Gente. Eu fiquei horrorizada. Assim, eu tô rindo de sem graça, eu não sei nem o que reagir. Não, eu também fiquei super sem graça na mesa. E a gente começou a rir, porque tipo, você sabia o que fazer? Sim. As três, né? Tipo, a gente ficou tipo, não sei o que, mas se eles fizerem algum... Eu pensei assim, o que acontece? Estupro, né? O que não deve acontecer nesse tempo que a mulher fica com o cara? Meu Deus. Aí eu não sabia como falar isso pra ela, então assim, foi uma situação engraçada, porque a gente tinha puxado um assunto... Vocês conversavam em francês? Em francês. Tá. Um assunto polêmico demais, mas que a gente não esperava esse retorno tão forte, a gente ficou sem saber o que fazer. E assim, ela se posicionava como assim, naturalidade quanto isso, normal, ou ela também sente que isso era um problema? A menina que falou, que ela era do Quirguistão, ela teve um cuidado pra falar pra gente, só que claro que não tem cuidado pra falar uma coisa dessa. É impactante de qualquer forma. É impactante de qualquer forma. E aí, mas assim, o que ela disse... entende que em outros lugares não é normal. Mas o que me pareceu foi que, tipo, ela também não achava tão legal isso acontecer. Eu acho que não é legal. E também ela falou que não, hoje em dia já tem, tipo, legislação que tá tentando proibir isso. Entendi. Só que no cultural ainda é muito forte, né? Mesma coisa de casta na Índia, que também é proibido, mas ainda existe. Don't you want me home? There's a rhythm and rush these days, where the lights don't move and the colors don't fade. O que vocês acham que mudou na vida de vocês depois de uma experiência de intercâmbio? Tudo na minha. É porque antes de eu viajar, eu era tipo a irmã mudou muito. Mudei muito. Dá spoiler, né? Eu era tipo a filha perfeita, eu era a aluna perfeita, eu não falava palavrão, eu não bebia, eu não saía pra ir pra festa. Eu não fazia nada, sabe? Gente, intercâmbio muda pra vocês pra ruim. A mãe dela deve estar adorada. Eu não fazia as coisas. A irmã dela, mãe, quero fazer intercâmbio também. Não, você vai ficar. Não. Eu tinha meio que medo de fazer as coisas e eu me preocupava muito com que a minha família ia falar se me visse fazendo alguma coisa que eu queria, entendeu? Uhum. Eu me preocupava muito com opinião, esse tipo de coisa. Julgava muitas pessoas, tipo, eu via gente indo pra festa, bebendo e falava, nossa, gente fraca, eu não preciso disso. Entendeu? Eu era desse nível, eu era bem babaca. Aí eu viajei, eu conheci muita gente, vi várias pessoas diferentes vivendo vida de um jeito completamente diferente. Uma coisa que fica na minha cabeça é que eu ficava hospedada em hostel. E a gente conhece muita gente interessante em hostel, então eu sempre conhecia assim, mulheres, que é uma coisa que me surpreendeu, que elas passavam, por exemplo, 1 ano no país delas, trabalhando como, sei lá, garçonete, secretária, alguma coisa assim, passavam 1 ano juntando dinheiro, e o próximo ano elas passavam viajando pra onde elas quisessem ir, entendeu? E eu achava isso fantástico, assim,
É um estilo de vida assim que eu não sei se eu teria coragem de ter como mulher, entendeu? Então me mudou muito no sentido de abrir mais possibilidades na minha cabeça, abrir mais a minha mente, sabe? Pra muita coisa, que a minha vida não é só Manaus, não é só aqui, não é só a minha família, tem muita coisa ainda pra ver. Falando pro pessoal, porque eu te conheci antes e depois, ela é bem mais introvertida. E quando ela voltou uma pessoa mais comunicativa e tudo mais. Eu não sabia me defender, entendeu? Então as pessoas me zoavam, eu ficava rindo, que nem uma lesa, assim. Agora responde, manda tomar no cu. Não sabia resolver meus problemas, por exemplo, se eu precisasse de um documento, se eu precisasse ir ao médico, mãe, resolve pra mim, entendeu? Agora eu resolvo minhas coisas e... Você é mais dependente, né? Isso, aprendi a ser mais independente. Eu acho que o meu também é muito parecido com o da Ullman. Eu, naturalmente, sou uma pessoa muito tímida. E também muito crítica em relação a tudo e a mim mesma, principalmente. Então, quando eu voltei, tudo mudou em mim. Acho que esteticamente eu mudei. Eu tive coragem de fazer coisas que eu não tinha tido coragem. Coisas pequenas, sabe? Pintar o cabelo, o jeito de me vestir mudou, o jeito de lidar com as pessoas, o jeito de lidar com as minhas responsabilidades. De assumir compromissos que eu nunca tinha tido coragem de assumir, sabe? E de assumir a faculdade mesmo, porque a gente entra na faculdade muito imaturo e acho que nos primeiros semestres a gente tá muito imaturo, a gente não sabe direito o que a gente tá fazendo ali ainda. Nem valoriza, né? Nem aquela valoriza. oportunidade. Então, eu acho que quando eu voltei, eu pensei em parar a faculdade, eu pensei em mudar de curso até. Porque antes eu queria fazer relações internacionais, eu queria ser diplomata. Com o tempo, eu percebi que eu tava no curso certo, sabe? E eu acho que tem muito a ver com o intercâmbio. Se eu não tivesse ido, talvez eu tivesse parado em outro momento o curso. Mas eu acho que o intercâmbio trouxe muita maturidade. Diria que tem muito a ver em você também se encontrar, tipo, tu saber exatamente quem é você um pouco também, né? Sim. Saber o que você realmente gosta, o que você realmente quer, assim. É aquela coisa que a gente falou no começo de ficar sozinho, né? Você aprende muita coisa sobre você mesmo nessa parte da sua vida que você fica sozinho. Muitas pessoas têm medo da solidão, mas é essa parte que você se descobre, que você se molda. Talvez seja o barulho dos compromissos do dia a dia que não faz você parar um pouco pra pensar mesmo, na vez que se tu não tá no piloto automático, né? Tu precisa, tu mesmo definir pra onde tu quer ir, em vez de, tipo, será que eu não tô indo muito na corda dos outros e tal? Tu começa a prestar atenção mais em você mesmo e saber o que você quer e o que não quer. Aí você vive coisas que tu não viveria, né? Então, Com certeza. tu consegue refletir, chegar a reflexões que você não refletiria se não tivesse feito essa viagem. Pra ti, Erlan, antes e depois. Acho que como eu compartilhei um pouquinho mais, eu me tornei um adulto, né? Acho que foi muito sobre ter responsabilidade, aprender, fazer as coisas, né? Assim como a Olima comentou, era mãe, me ajuda com isso, pai, me ajuda com isso, e foi sobre eu me botar no protagonismo da minha vida, assim. Sim, Então foi isso, muito sobre isso. Aprendizado, claro que o conhecimento, o espanhol, o conhecimento sobre a cultura colombiana, tudo isso é muito impactante, mas acho que o conhecimento próprio fez total diferença nesse sentido. Eu tive muito aprendizado também sobre família, pra te falar a verdade, né? Eu sempre fui muito distante da minha família. Acho que a primeira vez que eu vivi uma experiência de família foi lá, sabe? Eu era com quem eu passava o meu tempo, eu ia com meu irmão pro cinema. Então, coisas que eu não faço aqui em Manaus até hoje, pra te falar a verdade. Eu quase não passo tempo com a minha família. Hoje eu consigo valorizar muito mais qual é a importância da família, qual é a importância deles na minha formação, que a partir do que eu vivi lá e como eles foram importantes na minha formação lá, entendeu? Então eu pude entender melhor isso e até mudar a minha dinâmica aqui dentro de casa, assim. Foi bem impactante. Tem só um crossover aqui, que eu fiquei afim de um húngaro na França. Não tinha um húngaro lá. Crossover é ótimo. Crossover. Que me ensinou a única palavra em húngaro que eu sei. Amor. Qual é? Não, curva. Boquete é papo. Essa não é uma palavra legal. Eu sei. Pesado. Essa não é uma palavra Que é curva? legal. Puta. Ele te chamou de puta? Não, ele não me chamou de puta, mas é porque a gente tava perguntando palavrões, né? Português tem vários, né? Eu falei lá vários. E aí foi um intercâmbio de palavrões entre todo mundo. E é clássico, né? Acho que o intercâmbio de palavrão tipo, acontece em qualquer momento. Sim. Eu acho que é o primeiro assunto que se conversa. Mas tem uma Antes de aborto. tem uma coisa, eu acho que é uma coisa importante também, é a importância do entretenimento pro intercâmbio. Eu não sei assim, mas quando eu cheguei lá, tipo, a gente pegou o metrô, tava todo mundo falando sobre série da Netflix, sabe? Eu acho que isso tem um poder agregador que a gente não tem noção ainda. Gente de vários países falando, eu tava falando com um menino de Mumbai sobre Downton Abbey, que eu sou uma menina aristocrata. Eu adoro séries de Você aristocracia. acha, né?
E aí, a gente tava trocando várias coisas sobre o Dalton Webb, começou The Crown agora também. Às vezes, quando eu falo com ele sobre isso, tipo, são desse poder agregador que a gente não tem noção que Legal, existe. Eu acho O poder agregador, quando eu tava na Colômbia, O poder. o que a mídia fez a gente se unir nesse sentido foi uma música. Ai, se eu te pego. Ai, quando eu fui também. Nossa, Gustavo essa Lima. música. Tava Gustavo Lima também Gustavo tocava. Lima e você. Isso Nossa, foi pra Europa, Gustavo Lima e você? Eu achei que foi só o Ai, Se Eu Te Foi. Pego. nossa, Eu sei isso que... pegou. Não, Gustavo Lima e você é a mesma música. Aquela do não. Lepo também foi. É a mesma música, eu lembro. Não. Gustavo não? Lima é Gustavo Lima é outra, a gente você pega outra. A gente pega não é do Gustavo Lima? Não, é do Michel o Teló. meu foi mais Gustavo Lima. Quando eu cheguei, Ah, tá, então. tocaram Gustavo Lima, eu não acredito. Não, é verdade. Não, mas me lembrei tocava. disso, nunca. Esse Ai, Se Eu Te Pego tocava muito, Cara, muito, Se Eu Te Pego muito, tocava em muito, todo muito. lugar do mundo. Eu escutava sem sacanagem umas 2, 3 vezes por dia na Colômbia. Sim. Ai, Se Eu Te Pego. E era muito comum as pessoas até me cumprimentarem. Ah, se eu te pego, ai, se eu te pego. Façam um intercâmbio se tiverem oportunidade, não tenham medo, não ligo porque as pessoas falam. Só vão. Não se sintam fúteis por querer fazer intercâmbio, que eu acho que isso é uma coisa... Não importa pra onde, né? Não importa Tipo, pra onde. eu quero fazer intercâmbio sei lá, em Paris. Aí, whatever, vai fazer. Não importa onde, nem quanto tempo e nem que você vai deixar aqui. Sim, eu acho que é importante saber que não é futilidade. Eu acho Não que tem uma imagem de futilidade, não é prioridade pra muita gente, mas não é fútil. Eu acho que é um investimento em você, num conhecimento Se você tem- e em autoconhecimento. Se você tem a oportunidade, não perca, não né? perca. Essa ideia é essa. oportunidade só vai. faça E corra agora, né? atrás. Porque quanto mais tempo você adiar isso, mais difícil vai ficar essa oportunidade. Sim, com certeza. Então, só corra atrás se for Só possível. vão. E postem fotos no Instagram para as pessoas ficarem com inveja. Posta. E faz que nem a Wilma, depois de anos fica postando ainda. Pra Continue postando continuar, a depois. gente tem Eu inveja. queria ter tanta foto quanto eu me matei no intercâmbio dela, porque eu não tenho mais fotos. Eu perdi minhas fotos todas. É Maria Cecília? Maria Cecília. Tá, tem que chamar. Pode ser Gente, Cecília também, só pode ser Maria, não sei. Tá bom. Joana. Vai.